Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só para agradecer vocês pelos 1000 inscritos que estão nesse canal. Então, muito obrigado por tudo. Continua se inscrevendo, joinha, gostei, compartilha. Valeu! A gente estava falando sobre psicopatia e tem uma pergunta em áudio justamente sobre isso. Vamos Uma pergunta lá. muito legal, que é um cara que é seu fã, o nome dele é Adson, ele é lá de Natal. E ele já viu todas as suas entrevistas e ele falou que nunca te viu falar sobre isso, sobre a pergunta que ele vai fazer. Lá. Tchan, Ele pensou numa pergunta que nunca ninguém te fez. Ele vai perguntar, você faz crochê? Não tinha falado sobre isso. Seria ótimo, né? Eu nunca vi ela falando sobre Qual isso. a sua cor favorita? É muito bom quando... Tem áudio na TV, tá certinho? Deixa eu completar a pergunta dele, então. Porque Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não fala conseguiu aí pra entender. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Vamos lá. Pera. Adorei a pergunta, adorei. Gente! Boa, Adson. Adorei a pergunta, Adson. Caramba! A gente eu vou estar lançando um curso online só sobre psicopatia, que vai ser Manual de Sobrevivência, que tem um capítulo que é só sobre isso. Crianças. Exatamente. Como lidar. Como lidar. Menores perigosos demais. É o nome do capítulo. Então, vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim... E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso. Sim. Tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela faz a carinha de empatia, de um cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele, que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, eu vi. Né? Então, ali tá bem explicado isso. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... Tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Tem, Mal? É isso? também. Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter. Sim. Aquele seriado Dexter, o pai chega pra ele e fala: por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega: foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou: foi você. Aí ele fala assim: não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou: mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois ele aprende a mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com muita naturalidade. Na verdade, ali até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então, aí dessa fase, ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas não é que ele vai deixar de fazer. Vou manipular para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. Então, eu queria então completar a pergunta dele. Porque você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou, porque assim... Qual é o motivo para que isso não se faça antes? E se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20.
E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que em volume nos 50. Lá pelos 50, por aí. Uma recaída, exatamente. Então, eu acho assim, que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. O que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você... por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete pro filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né? Chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau da compreensão? Da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes hediondos... Inimagináveis. É possível imaginar 2 crianças assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena de um trem. É tão inimaginável que para o juiz isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições. Sim, tem discernimento. Tem discernimento. Então, ele pode ser classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória para crimes hediondos. Porque eu acho que não é outra coisa, sabe? Não é o roubou um chocolate, com certeza. Não é o... Sabe? Com quando chega nesse nível... Precisa de um olhar mais atento. Porque... Certos crimes só um psicopata pode fazer. E também porque, assim, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei aonde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa aldeia indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente. Então não adianta você pegar, uma criança com 12 anos não entende. Depende. Tudo tem um contexto cultural. E também dentro daquela cultura o que é certo e o que é errado. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né? Que vem o traficante que micro-onda alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter, né? Ele foi pro micro-onda creme, não deixar vestígio de nada, não conseguia identificar. Né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa normal. Natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Então, respondendo ao Adson. Adson. Respondendo ao Adson,
uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista uma turista sueca ou dinamarquesa, ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas turistas. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos. Doutora, fazer seu escritório. E a vingança? A pessoa não é uma psicopata, mas ela, por vingança, ódio de ter sofrido algo muito ruim, ela pratica a mesma coisa que a outra psicopata fez, mas por vingança. Ela se torna uma psicopata por fazer isso? Não, não se torna. Tá. Não se torna uma psicopata. Agora, tem que ver o que é essa vingança. Porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade. Então, é muito mais para uma coisa imediata. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Se você ali tiver uma reação violenta ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuante no seu crime, porque é sobre forte emoção. Sim. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. A gente tem que ver. E o que é essa vingança? Se essa vingança é esquartejar, é fazer esse tipo de coisa, não. Vamos lá, o caso daquela que matou o marido. Pisa. Elis Matsunaga. Não dá pra entender uma pessoa que com a cabeça e esquarteja e sai com uma malinha. Aí as pessoas falam assim, mas ela, porque ela sofria, ele traía. Se todo homem que trai a mulher vai pegar, esquartejar, a gente não podia sair na rua. Sim. Ia ser perna para um lado, braço para o outro. Tropeçando em ossos. Ia ser difícil. Sim. A gente ia ter, ou então, um grande cemitério, entendeu? Não sei se no meio de uma floresta, não sei. Em região de mata. Então, assim, não. Existem vinganças que se chegar a um nível de vingança com esse grau de frieza, é psicopatia. Sim. A gente tem uma mensagem aqui só pra gente... Isso que eu ia falar pra gente ler a mensagem. Do Fi Portes. Ele mandou: olá, Cris, Yas e Ana Beatriz. Ótima conversa. Cris, sou de Ares. Adorei. Não, e ele, olha aqui, sou de Ares e levemente acima do peso, e 3 piscadinhas. É que eu gosto de gordinhos, aí eu falo isso com alguma frequência aqui. Doutora Ana, já deixa também suas redes sociais e como é que faz pra comprar os livros. Exato. Olha, todos os meus livros sempre é mentes, né? Eu trouxe 2 pra vocês. Um que é Solidão Acompanhada, que é uma comédia de um personagem muito... Não acredito que a gente vai ganhar. Não. Só não trouxe Mente Perigosa, que eu não tinha. Esse porque é Solidão tá esgotado Acompanhada. em todo o Brasil. Não tá, não. Tem. E esse é uma personagem muito, muito comédia. Você vai entender. Tá. É uma mulher que... Você vai ver. Uma jovem totalmente que vive num apartamentinho isolado e o mundo tá todo errado, ela é a única pessoa certa que existe. E esse aqui, o Janelas da Mente, são contos feitos a partir de casos reais, ficcionados. Sobre os transtornos da vida moderna. Isso. Caramba, obrigada, doutora Ana. Tá? E todos os livros estão no Amazon, no americanas.com, estão sempre lá, assim. Perfeito. Todos eles. Você viu, né? Isso que vai estar bem bacana. Manual de sobrevivência. A gente já tá meio apertado no horário, mas tem só uma porque essa pergunta aqui na é legal. plataforma. Vamos lá. Juliana Silva mandou: boa noite, doutora Ana Beatriz, Cris e Yas. Boa noite, Ju. Boa noite. Gostaria de saber se existiria o inverso
da psicopatia? Alguém que tem empatia demais, Tem. a ponto de não conseguir estabelecer vínculos emocionais, ter problemas nos relacionamentos com as demais pessoas. Parabéns pela conversa. Tem. Legal essa pergunta. São chamados empatas. São pessoas que têm uma sensibilidade tão excessiva que elas preferem não se relacionar, porque assim, elas fazem tudo pelo outro, ela perde a vida própria e elas sabem que isso acontece. Então é como se tivesse que ficar sozinha. São os empatas. São pessoas que têm uma sensibilidade absurda. É como se sofresse pelo outro. É doloroso se relacionar com essas pessoas. Absorvem demais. Demais. Nossa, nunca tinha ouvido Empatas. falar disso. Também não. Empatas, A gente vai ter que marcar de novo. Vamos, o nosso próximo papo. Adoramos. Olha, eu vou estar que você lançando, veio. eu acho que lá para agosto, o livro sobre felicidade. É o primeiro que não veio. Vamos remarcar então? Vamos remarcar em Vamos. agosto. De verdade? De Em agosto? verdade. Ótimo. De Eu verdade. ligo pra Dani. Tá combinado. Perfeito, Tá combinado. combinadíssimo. Adoramos sua presença, Muito adorei a obrigada. conversa Eu de adorei verdade. estar com Foi vocês ótimo. também. Obrigada. E muito obrigada a você que ficou até aqui. Também se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 700 mil inscritos e a gente quer logo chegar. Muito obrigada. E @o Vênus Podcast em todas as redes sociais. E também temos nossas redes sensuais pessoais. Exato. @Cris Paiva com 2 S, @Yas Yassine. Um beijo. Beijo.